assunto sobre o turismo sustentável. Porém, iremos representar o país da Holanda. Esta equipe é composta pelos membros Daisy, Karen, Paola, Rosilene, Tamara e Thaís. Vou fazer uma pequena introdução do que é o turismo sustentável. O turismo sustentável é aquele que preserva o espaço no qual está sendo utilizado, sem degradar para que gerações futuras possam estar utilizando, possam utilizar aquele espaço. Porém, isso fica claro que é o plano sustentável que o país ele tem que elaborar. Porém, ele tem alguns aspectos, que é social, o econômico e o ecológico. O ecológico, se você desmata, você tem que plantar para que não fique prejudicada a natureza e o meio ambiente. No caso do econômico, é onde gera renda para o país e que também tem criações de novos empregos, que é uma esperança para a população. E também existe o social, que é o bem, o mais importante para toda a população, para todo o país, que gera na educação, investimento na educação, investimento nos empregos, na moradia e assim por diante, que traz benefícios para a população. Porém, a nossa linha de estudo, iremos apresentar o panorama geral da Holanda, que é todo o estudo, a história, a cultura que eles convivem no país deles, a identidade turística, que são os pontos mais atraentes que a Holanda possui. Vem também toda a parte técnica de como foi para trazer a delegação ao Brasil e o Plano Nacional do Turismo, que é relacionado com o turismo sustentável. Obrigada. Bom, vou falar um pouco sobre a história da Holanda. As primeiras ocupações dos Países Baixos começaram há 11 mil anos antes de Cristo. Os primeiros habitantes foram os homens da cultura de base de Imbude, que ficaram conhecidos assim pela forma como fabricavam sua cerâmica. Por não haver nenhuma forma de governo nesse período, em 57 a.C., os romanos decidem então implantar sua forma de governo na Holanda. E foi assim que ocorreu até o século IV, quando eles se retiraram dos Países Baixos. No século VIII, os espanhóis então decidem invadir a Holanda. Como os holandeses recusaram esse domínio, então começou uma guerra. Essa guerra durou 80 anos e hoje é chamada de Guerra dos 80 anos. Essa guerra só terminou em 1648, quando os holandeses enfim derrotaram os espanhóis. Nesse mesmo ano, em 1648, a Holanda também conseguiu a sua independência e os países, enfim, a Holanda e a Espanha, ficaram em paz por um tratado de paz que eles assinaram. Agora falar sobre a política. A política na Holanda é uma monarquia constitucional, ou seja, possui um rei ou uma rainha no comando, mas também possui uma democracia parlamentar, ou seja, depois dos reis, das rainhas ou da rainha, tem um parlamento que ajuda a decidir. A bandeira da Holanda é composta por 3 cores: o vermelho, o branco e o azul. O vermelho, antigamente, não era mais vermelho, era laranja, em forma de homenagem ao príncipe Guilherme de Orange. Ela mudou depois da forma como foi conseguida a independência da Holanda, por vermelho, e por ser uma cor mais forte, por representar a força dos holandeses e conseguir a sua independência. Aí aqui podemos ver a rainha Beatriz, que é a rainha atual da Holanda. A religião. A Holanda não é conhecida como um país religioso. Não tem muita característica religiosa. Cerca de 100% da população, 65%, segue algum tipo de religião. Os outros 35% não
não seguem nenhum tipo de religião. Como aqui podemos ver, 36% são católicos, 20% luterano protestante, 5% protestante calvinismo e 4% outras religiões não definidas. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos geográficos. A localização. A Holanda é localizada no norte da Europa e uma das suas principais características é de que o país está abaixo do nível do mar. E isso é bem foco assim, do país. E também o país é plano. E isso ajuda muito na locomoção dos habitantes. A educação. A educação na Holanda é bem diversa. Existem 4 etapas que os estudantes passam, que é o primário, o secundário, o elementar e o ensino superior. Na Holanda não existem muitos problemas com a educação. A educação não existe um índice de analfabetismo no país. Apenas 2,6% do país é analfabeto. O idioma falado no país é o friso e o neerlandês. O idioma no país tem uma característica muito importante para o país, porque uma parte do país tem dialetos diversificados. E na Holanda também é muito falado inglês pelo fato de muitos turistas para a Holanda. A população na Holanda é de 16,8% e 81%, podemos ver no gráfico, são de holandeses mesmo, e 19% são de estrangeiros. A identidade do país. A Holanda possui várias características de turismo. Uma delas sendo elas o bairro da Luz Vermelha, muito conhecido, as bicicletas, os canais, as flores, os moinhos, os museus e as substâncias químicas. Isso são placas indicativas, são placas indicando os pontos turísticos localizados no centro da cidade, em Amsterdã. Esse é o famoso bairro da Luz Vermelha, onde garotas de programa ficam em vitrines que o governo legalizou essa profissão. Essas garotas ficam nessas vitrines expondo seus corpos o dia inteiro. Ele legalizou desde o ano de 2000, foi legalizado. Como a Paula disse, a cidade é extremamente plana, por isso facilita no meio de transporte deles. O meio de transporte mais utilizado pelos holandeses são as bicicletas. Os canais. A Holanda possui vários canais que entrelaçam pela cidade. São considerados como os melhores canais que os de Veneza, na Itália. As casas-bares. Pela cidade ser extremamente voltada abaixo do nível do mar, é comum encontrar em Amsterdã casas-bares, onde pessoas vivem dentro dessas casas. Vocês podem ver as flores. O país é rico em flores. Possui uma característica muito marcante, as flores, e ele é considerado o melhor exportador de flores do mundo. Os moinhos. É comum encontrar moinhos na Holanda, pelo país inteiro. Os moinhos antigamente, eles foram construídos como o país tem muita água, como passar no moinho
não passar muita água para expandir as águas. Cerca de 1.000 moinhos são encontrados pela cidade, onde atualmente somente 250 são utilizados ainda. Os museus. O país tem a característica de bastante cultura. Um dos principais museus do país é o Museu de Van Gogh, um famoso pintor que só foi conhecido depois da sua morte. Esse aqui é o famoso Museu da Maconha. No país a maconha é legalizada, mas no país apenas na cidade de Amsterdã, onde somente é legalizada nessa cidade. Bom, eu vou falar sobre as etapas da comitiva. Para a realização deste evento foi necessário algumas etapas. Primeiro foi enviado uma carta convite para a delegação da Holanda, e essa carta foi enviada com 30 dias de antecedência. Essa carta teve que ser respondida, devolvida para a ONU, com os nomes e os cargos de cada representante do país. Tá. Aí foi na hospitalidade. A Holanda é muito rica e desenvolvida. A sua cultura em museus, teatros, o povo já é considerado muito hospitaleiro. Também para a vinda deles foi tido um grande estudo sobre a forma de cumprimento deles, que a forma de cumprimento são três beijos no rosto, no encontro mais formal, e para uma reunião como esta seria um aperto de mão. Os holandeses não costumam parar para fazer alguma oração antes das refeições. Eles costumam ir à igreja nos domingos pela manhã. A chegada da comitiva foi no dia 22 de novembro, durante a noite em São Paulo. Para isso, também foi necessário que um representante holandês viesse da Holanda diretamente para cá para verificar as instalações do hotel. Tendo tudo isso verificado, nós também foi alugado um carro de porte grande, categoria luxo, com navegador GPS, para o deslocamento da delegação durante a sua estadia aqui em São Paulo. A delegação não era necessário um acompanhamento de segurança para ela, porque como a Holanda não tem nenhum índice de ataque terrorista, então não foi necessário. Mas para uma maior segurança, ficou de responsabilidade para a cidade sede, a cidade que estava recebendo, a cidade de São Paulo, contratar um órgão de segurança pública. Também nesse percurso eles vão visitar aqui o ponto turístico de São Paulo, que é o Museu de Arte Moderna, no dia 24, durante a tarde. E isso tudo também faz parte da rota de tráfego, que vai mostrar todo o percurso que eles vão percorrer durante a sua estadia. Bom, para a rota de tráfego é necessário ter os maiores cuidados pela segurança da navegação. Portanto, tem que ter cuidado. A segurança do aeroporto para hotel, hotel, evento, hotel, aeroporto. Portanto, nós escolhemos as melhores e fáceis avenidas e ruas de São Paulo, preocupando também com a população, os paulistanos, e um melhor horário para que isso fosse feito de uma forma tranquila. Bem cedo, porque evita transtorno, trânsito, como é a cidade de São Paulo. Enfim, finalizando à noite, que o percurso é feito, também foi mudado. A escolha do hotel. O hotel que escolhemos é o Nexud. Ele tem uma ótima influência na hospitalidade internacional. Portanto, ele é luxuoso, contém 5 estrelas no porte do hotel
e ele está instalado em um dos melhores bairros de São Paulo, que é o bairro da Bela Vista, próximo à Avenida Paulista. Como vocês podem ver, este é o hotel. A seleção da companhia aérea foi decidido porque a maioria da delegação, o que eles fazem? O normal deles são voos oficiais, porque é uma preocupação que o país tem de preservar essa comitiva. Porém, foi escolhido um voo comercial, que é a companhia KLM, que ela já está no mercado há 90 anos, que ela varia, ela faz voos diretos de Amsterdã para São Paulo, Guarulhos, o aeroporto internacional. O voo de ida tem duração de 12 horas e o voo da volta tem duração de 11 horas e 35 minutos. Solicitações e restrições. Os holandeses, eles têm as três primeiras refeições, as três principais refeições, que são o café da manhã, o almoço e o jantar, que é o mais comum. Portanto, nos intervalos do café da manhã, do almoço, eles têm o costume de estar fazendo um pequeno lanche, bebendo alguma coisa, e isso vai acontecendo no decorrer do dia, mas as principais refeições são essas: café da manhã, almoço e jantar. Eles também têm uma grande preferência por doces. Eles gostam muito de comer nesses intervalos. E também deve ter cuidado com a restrição. Eles não gostam muito de comidas apimentadas. Então tem que evitar um pouco com os temperos para que não possa agradar os holandeses. Aqui é um dos pratos principais que os holandeses costumam comer, que é o risteak, é a mesa de arroz. Como vocês podem ver, tem pequenos punhados de arroz que podem acompanhar diversos tipos de outros tipos de alimento, como carnes, peixes, legumes, verduras. Aqui é o arroz pós, que eles costumam comer muito legumes, batatas e cenouras, onde aqui é acompanhado de carne. Como a Deise citou anteriormente, os doces, que são os preferidos deles, que é a torta de maçã. No café da manhã, é bem reforçado o café da manhã deles. Eles costumam comer queijos, cereais, diversos tipos de pães, e eles costumam comer chocolate e dão preferência pelo doce também no café da manhã. Já no almoço, é mais comum o fast food, onde é uma comida mais rápida, geralmente por eles estarem na correria do dia a dia. Eles preferem geralmente ou o fast food ou um lanche, pode ser um lanche natural. No jantar é a principal refeição do dia deles, onde eles comem aqueles pratos que são bem reforçados e é o principal do dia. Costumes dos holandeses. Quando se quer fazer uma visita a um holandês, o melhor é agendar com antecedência, pois eles não gostam de tipos de visita de última hora. Isso geralmente, se você chegar... Quando os costumes holandeses. Quando se quer visitar um holandês, o melhor que se tem a fazer é agendar com antecedência, pois eles não costumam receber pessoas que chegam de última hora em sua casa. E quando se recebe alguém, eles costumam servir um cafezinho ou um chá, acompanhado de um bombom ou um biscoito. Nos costumes também, quando se morre um ente querido, eles costumam enviar um cartão com uma tarja preta, avisando o acontecido, onde só daí você vai ligar para agendar uma visita para poder ir na casa da pessoa. Algumas das curiosidades que os holandeses têm. Cerca de 35% dos bebês que nascem são em casa de parto normal. E os holandeses, são as pessoas mais altas do mundo.
encontra-se na Holanda cerca de 15 mil ciclovias. Plano Nacional de Turismo. Como citado anteriormente, a Holanda está localizada nos Países Baixos e possui características marcantes como em Amsterdã. Podemos encontrar que tem-se o bairro da Luz Vermelha, como a Kari citou anteriormente, e os famosos coffee shops da cidade, onde são vendidos pequenas quantidades de ervas naturais, que é a maconha. Tem a biodiversidade das flores, tulipas e moinhos. Tudo isso contribui para o aumento turístico, exigindo assim uma melhoria em termos de sustentabilidade. O diagnóstico que nós tivemos do país. A Holanda vem crescendo rapidamente e com isso vem se tornando um dos maiores setores econômicos no mundo. Isso devido à imagem que as pessoas têm da população, que contribui para o turismo e degrada o meio ambiente de alguma forma. A Holanda também está correndo o risco, se as geleiras antárticas derreterem, elas ficarem imersas. A visão é que todos podemos nos conscientizar, desenvolvendo o plano de turismo sustentável e assim contribuindo com as comunidades, ajudando e assim melhorando o marketing do país com os principais pontos turísticos positivos que a Holanda tem. O Plano Nacional de Turismo holandês tem como objetivo geral reeducar os turistas e a população sobre a questão do meio ambiente, para que não haja degradação. O objetivo específico é a preservação do meio ambiente, para que as pessoas não tenham uma visão da Holanda como só de libertinagem. E a questão do meio ambiente seria que, como a Holanda está abaixo do nível do mar, o aumento do fluxo turístico acaba degradando. A Holanda tem como meta 30% de sua energia renovável no país, sendo que isso serão aplicados nas casas e em edifícios até 2012. Temos como metas também criar um órgão de ministério ao turismo, sendo que a Holanda não tem nenhum ministério específico. Agora vamos passar o vídeo para vocês com as 7 províncias da cidade. O coração da Holanda. A cidade comprada para o mundo. A cidade do governo da justiça.
as praias, as flores também. A cidade da gastronomia. Boas comidas, artesanato, toda a cultura do mundo. A beleza energia. Amsterdã, a capital da Holanda. Fácil de transporte, organização profissional, vários pontos. Diversão, comunicação moderna, fácil acesso, um grande e pequeno país, Holanda. Sonho depende de dedicação e fazer alguma coisa enquanto meio, porque não quer fazer nada enquanto uma desculpa. Essa foi a frase que mais motivou o nosso grupo a fazer esse trabalho de hoje. Obrigada pela atenção.